Nós vamos ler o trecho que vai do verso 1 até o verso 8. Amém? Então, diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que você esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Amém. Oremos. Deus Pai, Todo-Poderoso, Deus bendito. Pai, nós lemos a Tua palavra nessa noite, Pai, e queremos ouvir a Tua voz falando através dela. Pai, fale aos nossos corações, que a Tua palavra encontre em nossos corações uma terra fértil, Pai, que ela entre e produza vida, Pai, que ela produza frutos em nossas vidas. Que nessa noite, Pai, o Senhor use o pregador, Pai, apesar de suas limitações, apesar de suas dificuldades. Pai, que o Senhor fale conosco. Nós queremos Te ouvir, Deus. Instrua-nos nessa noite para a glória do Teu nome. Amém. Quem aqui sabe o que é um epitáfio? Quem sabe? Poucas pessoas sabem o que é um epitáfio, né? Epitáfio é a inscrição que vai numa lápide. Normalmente, um epitáfio tem o nome completo da pessoa, sua data de nascimento e a sua data de morte. Em alguns casos, ele também vai uma frase curta, que serve como uma forma de homenagear aquela pessoa, ou lembrar algo que ela fez, que marcou a vida das pessoas em volta dela. E o texto que nós temos aqui diante de nós é um texto que exalta o bom testemunho, o bom exemplo de um cristão chamado Gaio. E para nós, nessa noite, fica a seguinte reflexão. Na verdade, antes de pensar na reflexão do texto, eu queria levantar uma reflexão com a gente aqui, um questionamento. Hoje, se você morresse, o que a gente poderia colocar na sua lápide? Qual seria o seu epitáfio? Ou melhor, se por algum motivo você for morar longe, e nós aqui, como membros da igreja, quisermos escrever uma carta, ou um e-mail, ou mandar uma mensagem no WhatsApp, no Instagram para você, o que nós poderíamos dizer da sua vida? Será que, como João fez com Gaio, nós teríamos coisas a elogiar de você? Ou será que a marca que você tem deixado às pessoas à sua volta, na verdade, demandaria que repreensão? Ao invés de elogio, a gente ter que falar de como você é ruim, como você é mesquinho, como você leva a vida de forma arrogante, gananciosa. E aí? O que a gente teria a dizer ao seu respeito? Qual é a reputação que você tem com as outras pessoas? Você é lembrado pelo quê? Se eu perguntar para os seus colegas de trabalho, o que é que eles vão me dizer de você? O que é que o seu cônjuge tem a me dizer de você? Seu pai, sua mãe, seus irmãos? Vejam, nós não vivemos pela reputação. Cristão nenhum deve viver pela reputação. Eu tenho que zelar pela minha reputação.
mas ela não deixa de ser importante. Ela não pode ser o foco, porque se for o foco, você vai mentir em nome da sua reputação, você vai cometer todo tipo de pecado em nome da sua reputação. Mas é bom que você tenha uma boa reputação entre as pessoas à sua volta. Não porque você zela por ela, mas por quem você é e aquilo que você produz na vida das pessoas à sua volta. E nessa noite, então, já que eu disse, e nós vimos nesse texto que Gaio é um bom exemplo de um cristão, o que podemos então aprender com Gaio nessa noite? Sobre uma vida que vale a pena ser vivida e como nós devemos ser lembrados. E duas coisas eu vou querer enfatizar com vocês nessa noite. A primeira é que, como Gaio, nós aprendemos que a vida ela deve ser vivida na verdade. As pessoas devem olhar para nós e perceber que vivemos na verdade. Essa deve ser uma marca do cristão. E aí eu vou explicar o que é essa verdade. Mas não só isso. Uma outra coisa que João vai elogiar na vida de Gaio e que nós devemos ter como exemplo para nós é que Gaio auxiliava na proclamação do Evangelho. Então, se tem uma vida que vale a pena ser vivida, é uma vida que auxilia na proclamação do Evangelho. Então, vejam, primeiro ponto, viver na verdade. João começa essa carta falando o presbítero ao amado Gaio. Olha que interessante aqui. Num tempo em que nós vivemos, muitas pessoas trazem para si o título de apóstolo, né? Gostam de se estabelecer por meio de títulos. Não, então eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou isso, eu sou aquilo outro. E João, sendo apóstolo do Senhor Jesus, ele não se apresenta dando a carteirada, eu, o apóstolo, ao amado Gaio. Muito pelo contrário. João adota aqui uma postura humilde. Ele diz, o presbítero. A gente não sabe o porquê aqui João opta por se apresentar como presbítero. Talvez, possa ser, porque nessa carta ele vai falar de 3 pessoas distintas. Ele vai falar de Gaio, ele vai falar de Diótrefes e de Demétrio. 2 pessoas ele vai elogiar pela conduta deles. Uma ele vai criticar como um falso líder, um falso mestre ali que estava usando da sua posição para benefício próprio e atrapalhando na proclamação do Evangelho. Então, talvez, João use o título presbítero, que quer dizer o ancião, aquele que é mais velho, aquele que é mais experiente, para dizer, olha, eu já tenho mais tempo de caminhada do que vocês, então o que eu tenho para dizer é de alguém que já está experimentado na vida. E como alguém que já passou por muita coisa nessa vida, que já está com a idade avançada, e olha para trás, e olha para vocês que ainda vão chegar lá, e fala, olha, fulano e Beltrano estão num bom caminho, vai nesse caminho. Já ciclano está no mau caminho, não vá no caminho dessa pessoa. Então, talvez, por causa disso, João usa esse título de presbítero, se apresentando como alguém mais velho. Mas veja, uma postura humilde dele, porque ele poderia, como autoridade da igreja, chegar, não, eu, o apóstolo amado do Senhor Jesus, que andei com ele, que toquei, que o abracei, que repousei minha cabeça nos seus ombros, no seu peito. E não, ele toma uma postura humilde. Como alguém mais experimentado, escreva você, amado Gaio. Esse Gaio, nós não sabemos ao certo de quem se trata, porque pelo menos 3 Gaios aparecem nas Escrituras. Paulo 2 vezes menciona o Gaio, a gente não sabe se é o mesmo Gaio, e agora tem esse outro Gaio que João também comenta a respeito dele. E nós não temos muita informação sobre quem é esse Gaio. E isso é interessante, sabe por quê? Porque o Gaio é um irmão normal, comum. Essa não é uma carta de um pastor para outro pastor, né? Então, assim, a gente, pelo menos quem gosta aqui de biografia, né? O Tiago, ele não está aqui no momento, mas o Tiago gosta muito de biografia, né? E é comum você ver
nos tempos antigos, né, autoridades trocando cartas entre si, né? Francis Schaeffer trocando carta com fulano, Beltrano com ciclano, né? E eles vão ali. Eu lembro que eu tenho na cabeça, né, a troca de cartas entre Karl Barth e Francis Schaeffer, né? Os dois trocando cartas ali e nessas trocas de cartas você compreender qual o sentimento de cada um, o pensamento deles, né? No caso dos dois, a teologia dos dois, e aí um questionando o outro sobre sua teologia, mas de forma cordial e tal, e com uma beleza muito grande. Mas não é esse caso. O caso não é um caso de uma autoridade mandando carta para outra autoridade e os dois ali fazendo algo que as outras pessoas verão e lerão e serão edificadas. Essa é uma carta de um senhor que ama um irmão comum da sua igreja. É uma Natália, uma Camila, uma Cíntia, um Eduardo, uma Natasha, uma Júlia, uma Rafaela, um Luciano. Gaio é um irmão comum, mas que é muito amado por esse ancião e que alegra o coração desse ancião, como veremos mais à frente. Então vejam, isso aqui já seria suficiente para alertar o meu e o seu coração de que estamos diante de algo que é muito importante para nós. Porque talvez, às vezes, quando vemos, principalmente no Novo Testamento, algumas listas do que é esperado para o diácono, o que é esperado para o presbítero, aí você pensa, não, pastor, então, os líderes da igreja eles têm que ser pessoas exemplares. Aí você pensa, não, então o rigor para eles é maior. Só que, se você observar, na verdade, o rigor que é esperado deles é o rigor que é esperado para todos os irmãos. Então, louvável e exemplar deveria ser a vida de todo crente, seja ele aquele que exerce alguma autoridade na igreja, seja aquele irmão que simplesmente está ali. Vem, senta aqui, às vezes ele não está servindo em um ministério, mas é o irmão que, quando alguém está precisando de uma oração, ele está lá ligando. É aquele que, quando chega um visitante, ele vai lá e faz questão de abraçar. E se importa, e se preocupa com aquela pessoa, e se mobiliza em favor dela. Ele não está ocupando nenhum cargo, mas ele está vivendo a vida cristã comum. Por quê? Porque ele está vivendo na verdade. E veja, João ele fala que o ama na verdade. E essa é uma palavra que se repete algumas vezes aqui no começo dessa carta. E a gente precisa ter clareza do que João está querendo dizer com essa verdade. O que é essa verdade que João está se referindo aqui? A verdade aqui se diz respeito à fé no Senhor Jesus Cristo e no cumprimento dos seus mandamentos. O que João está querendo dizer é o seguinte: eu te amo por causa da fé que você tem em Cristo Jesus. Porque você compartilha da mesma fé que eu. Você vive do mesmo modo que eu espero viver. Nós compactuamos da nossa fé no Senhor Jesus e na obediência aos seus mandamentos. Então você é louvável por isso, e eu o amo por isso. Não à toa, no verso 2 ele diz: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Veja só, quase todos os comentaristas vão afirmar que muito provavelmente Gaio era um irmão que sofria de doença. Então pensa só, já é um irmão comum. E ele ainda não tinha uma saúde física muito boa, a ponto de João começar com essa oração. Olha, peço a Deus que tudo corra bem com você. Normalmente, a gente vê as cartas do Novo Testamento, tem ali uma oração de graças, dou graças a Deus, aí enumera uma série de coisas ali que normalmente já tem a ver com o que vai ser tratado ao longo da carta, mas aqui João começa de modo diferente. Eu peço a Deus para que tudo te ocorra bem
e que esteja com saúde, assim como vai bem a sua alma. E nessa manhã, o pastor Tiago fez um exercício aqui que a gente não fazia há muito tempo aqui na missão, achei bem interessante, e eu não vou repetir, porque eu não tenho a destreza dele para fazer isso. Mas ele pediu a alguns irmãos para lerem versões diferentes desse texto, para saber do que se tratava. E ele chamou a atenção para algo interessante, que vale a pena a gente ressaltar hoje. João está desejando a Gaio que ele seja próspero em sua vida e em sua saúde. Então veja, aqui é bom a gente pincelar e pontuar uma coisa muito importante. Estava conversando essa semana com alguns irmãos, na verdade ontem, estava dando discipulado, e conversando com alguns irmãos sobre o passado deles, a igreja que eles passaram e tal. A gente, infelizmente, teve que lidar com os frutos ou as marcas que uma má teologia deixou na vida deles. E para falar de forma bem clara, o que a teologia da prosperidade fez com esses irmãos. E tem feito com a igreja no Brasil, de modo geral, em muitas igrejas. Que é isso, ela distorceu o evangelho em prol de uma prosperidade que não é a prosperidade bíblica. Veja só, ao longo das Escrituras, Deus demonstra, Ele deseja que o seu povo prospere. E o que é prosperidade nas Escrituras? É que eles tenham uma vida plena, uma vida de paz, que não falte nada àqueles irmãos, tudo aquilo que é necessário para a vida deles, de modo que eles vivam para agradar a Deus, esteja ali. Não à toa o salmista abre o salmo dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou eu não tenho falta de nada. Por quê? Porque eu tenho o pastor, eu tenho tudo o que eu preciso. E ele vai providenciar então tudo o que é necessário para mim. Essa é a prosperidade bíblica. É não ter ausência do que é necessário para que você viva de modo que glorifique a Deus. Nada tem a ver com você ser rico. Você pode ser próspero e rico? Pode. Você pode ser. Mas não quer dizer que é o interesse de Deus que você seja rico, milionário, dono de empresa e tenha altos cargos, e seja presidente, seja prefeito, governador, e exerça muita influência e tenha muito poder sobre a sociedade. Coisa que a teologia da prosperidade vai dizer que não, você tem que ter. Se você é salvo, se você crê no Senhor Jesus Cristo, você tem que reinar em vida. Então, doença? Não, se você está doente é porque está te faltando fé. Se você está doente é porque tem pecado na sua vida. Se está doente é por causa disso e daquilo outro. E quantas pessoas têm acreditado nessa mentira e têm vivido uma vida de engano? E por vezes acreditando que está indo para o inferno. Por quê? Porque eu não estou vendo prosperar. Porque toda mão está lá batendo na minha porta uma enfermidade. E eu lembro, por exemplo, no caso da minha mãe. Os irmãos aqui sabem, ela já teve câncer já pela 3ª vez, ela está passando pelo tratamento. E eu lembro quantas e quantas vezes pessoas foram lá em casa para dizer para ela: você está pecando, está te faltando fé. Ah, não, isso aí que está te acontecendo é porque seu filho lá, aquele encapetado, está desviado. Ah, não, isso aí está te acontecendo é por causa do seu marido. Ah, isso aí está te acontecendo é por causa disso aí. Porque uma visão distorcida do Evangelho tem feito isso aí com as pessoas. E aí você pensa: não, se eu estou passando por aflição, se eu tenho uma enfermidade, Deus não está comigo. Muito pelo contrário, talvez é na enfermidade mesmo que Deus está ali se mostrando, porque afinal de contas, a gente não crê no texto bíblico, porque ele não diz que é na nossa fraqueza que Deus faz forte. Então talvez seja a oportunidade que Deus tenha te dado para que você se aproxime dele, assim como Jó. Que depois do seu sofrimento, quando Deus aparece para ele, ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É no meio do sofrimento que ele aprendeu a ver a Deus. É por causa do sofrimento que ele se chegou a Deus. Mas veja, eu não estou aqui querendo fazer também o inverso, já que temos que rejeitar a teologia da prosperidade, vamos fazer a teologia do sofrimento. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer para vocês é que nós não sabemos o porquê que Deus permite que nós vivamos nas circunstâncias que nós estamos.
mas podemos ter certeza e confiar no caráter de Deus de que Ele deseja o nosso bem, apesar das circunstâncias que a gente vive. Então veja, João, ele deseja que as coisas vão bem na vida de Gaio. E esse é o nosso desejo. É o desejo de nós, como pastores da igreja, que vocês estejam bem em todas as áreas da sua vida. Mas agora, se eu tivesse que escolher entre te ver bem em todas as áreas da sua vida e te ver com vida espiritual, eu escolheria vida espiritual. Porque aí eu poderia orar como João orou aqui por Gaio. Que tudo te vá bem na sua vida e que você tenha saúde, como tem a sua alma. Como tem a sua alma. Porque não adianta nada a nossa vida está boa, nós termos saúde, e se a nossa alma estiver apodrecendo. Não adianta de nada. E aí, o bom de pregar depois de outra pessoa é que você pode usar tudo de bom que aquela pessoa colocou lá. E o Tiago, ele levantou um desafio nessa manhã para os irmãos, que eu compartilho dele para vocês. E aí, se eu pedisse a Deus para que a sua vida fosse como a sua alma, e Deus fosse como um gênio e fizesse assim, tá, beleza. O que aconteceria? Gostei do exemplo que ele usou, né? Você entraria no seu carro e o seu carro destruiria? Desmancharia? Será que as coisas iriam mal ou elas iriam bem? Será que a sua saúde, ela melhoraria ou pioraria? E aí? Como é que anda a sua alma, meu irmão? Como é que anda a sua alma? Bom, uma análise que a gente pode usar para avaliar como anda a nossa alma é o que a gente anda fazendo com a nossa vida. Como a gente tem tratado as pessoas à nossa volta. E olha que interessante, no verso 3, João vai dizer: pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Então, você quer saber como é que está a sua alma? Você quer fazer essa avaliação de forma honesta? Avalie como é que está a sua vida. Ela está de acordo com a verdade? E não só isso, se eu perguntar aos irmãos à sua volta, qual o testemunho que eles vão dar? Não, ele anda na verdade. E lembra, a verdade é o quê? A fé no Senhor Jesus e a obediência aos seus mandamentos. Então, você tem andado em fé? A sua vida tem demonstrado fé e confiança no Senhor Jesus? A sua vida é uma evidência de que você tem obedecido os mandamentos de Jesus? E se eu perguntar às pessoas à sua volta, é isso que elas vão me dizer? Ou você vai ter medo, do tipo, nossa, se o pastor perguntar para aquela pessoa, meu Deus, não posso deixar o pastor sozinho com a minha esposa. Ih, nossa, meu marido, então, nossa, nem... Ai, Jesus. Não, deixa eu até combinar aqui, ó, não. Ó, se o pastor falar, você sabe, né? Eu erro assim, mas assim, eu poderia ser pior, né? Não é? É cômico, é engraçado, mas é isso que a gente faz. A gente tenta mascarar nossas vidas. A gente tenta aliviar o nosso pecado, passar pano, dizer, não é tão ruim assim. Tem gente que é pior do que eu. Então veja, talvez, ao fazer esse diagnóstico, fazer esse autoexame, você vai perceber que realmente eu não tenho andado na verdade. E veja, tem um aspecto aqui do que João está falando que é muito importante. Nós não somos escravos do que as pessoas falam ao nosso respeito, tá? O que eu quero dizer com isso? Às vezes a percepção que as pessoas têm de nós, ela pode estar distorcida, por N fatores. Mas veja, pode ter verdades naquilo que a pessoa pensa ao nosso respeito, como pode ter inverdades.
Às vezes a gente tem alguns dias que são noite, né? Tem dia que é mais difícil do que o outro, e naquele dia ali, realmente você estava mais fragilizado, o seu pecado ficou mais evidente ali. E isso gera uma marca, uma percepção nas pessoas à nossa volta. E eu falo isso por quê? Porque às vezes é isso, né? A gente fica pressionado, a gente se sente pressionado a agradar as pessoas à nossa volta. Né? E aí muitas pessoas vivem refém da aprovação dos outros. Isso não é vida. Isso não é saudável. Isso não é bíblico. Você viver à mercê do que os outros pensam de você. Mas um outro erro também, e aqui eu até recomendo depois que vocês assistam uma palestra que tem do Jonas Madureira, na Glocal, que ele vai falar sobre Narciso e Pedro. Uma palestra muito bonita, onde Jonas ele vai falar sobre 3 pressões que o ser humano vive. 2 delas incorretas e uma delas verdadeira. A primeira é a pressão do outro, de agradar o outro. Então, usando, por exemplo, a vida de Narciso, ele fala sobre a mãe de Narciso que, querendo evitar que o filho caísse em pecado e tal, e querendo poupar ele dos males desse mundo, ela o cerca numa casa onde não tinha espelho para ele não se tornar narcisista, né? Narcisista vem de Narciso, mas para que ele não se tornasse egoísta, uma pessoa autocentrada nele. Então ela tampa todos os espelhos da casa, como se tipo, olha, eu quero proteger Narciso de se tornar uma pessoa egoísta. E aí Narciso vive a vida dele toda à mercê da expectativa que a mãe dele tinha a respeito dele. Só que um dia, Narciso tem a oportunidade de ver o seu reflexo na água. Então ele se apaixona por si. E aí então Jonas fala sobre essa segunda pressão que nós temos na vida, que é de viver a partir da nossa expectativa sobre nós mesmos. Então veja, se eu não posso viver à mercê do que o outro fala de mim, eu também não posso viver de forma isolada, pensando que eu tenho toda a sabedoria do mundo para guiar minha vida, então eu me basto, né? Eu tenho uma companhia de teatro que o pai da minha esposa faz parte, e eles têm lá uma encenação chamada Eu, né? Aí entra um cara lá, bom vivant e tal, e ele é o eu. E aí o eu só faz o que ele quer, só faz o que ele gosta, só vive em função dele, da sua vontade. E quantos de nós não vivemos assim? E aí, pouco importa o que o outro pensa ao meu respeito, que isso é um erro também. Isso é outro erro. Mas então, nessa palestra, o Jonas, ele apresenta então a terceira expectativa que tem sobre o ser humano, e que essa é a real e verdadeira, que é a expectativa que Deus tem ao nosso respeito. O que Deus deseja que nós façamos e como nós devemos viver a nossa vida. Essa é a verdadeira expectativa pela qual nós devemos dar atenção. E quando pensamos, então, na expectativa que Deus tem ao nosso respeito, Ele nos chama para viver uma vida comunitária. Ele não nos chama para viver uma fé isolada, em que eu me basto e está tudo bem. Ele também não me chama para viver uma espécie de comunismo, onde, beleza, o nosso grupo aqui fez a regra geral, e quem quiser fazer parte desse grupo, que se submeta a essas regras, e quem não quiser, arranca a cabeça. Não, não é isso. Ele nos chama para viver em igreja, uma família, um corpo. Então, a gente tem aqui diante de nós algo que é interessante, que é a gente procurar trabalhar o que os nossos irmãos têm falado a nosso respeito. Qual o testemunho que eles têm dado a nosso respeito? E veja, quando eu falo trabalhar, não é, então eu tenho que trabalhar para que eles tenham uma boa visão de mim. Não, perdão, usei as palavras equivocadas.
o que eu estou querendo dizer é, você já parou para prestar atenção no que os irmãos à sua volta têm dito ao seu respeito? Porque essa pessoa teme ao Senhor tanto quanto você. Ela é um cristão como você. Ela lê as Escrituras como você. Ela confia em Jesus Cristo como você. Ela deseja e almeja realizar os mandamentos do Senhor Jesus. Obedecer eles. E o que esse irmão está dizendo ao seu respeito? Sua esposa, seu marido, o que ele tem falado ao seu respeito? Será que ele tem te chamado a atenção? Olha, você está orando pouco. Você gasta pouco tempo com a leitura da palavra. Olha, você está gastando muito tempo com as redes sociais. Olha, você tem tido uma atitude muito arrogante. Olha, você é violento, você é agressivo. Olha, você está pondo expectativa em coisas que você não deveria estar pondo. Você é muito apegado ao seu trabalho, à riqueza, ao bem material. Então veja, o testemunho que as pessoas dão a nosso respeito tem valor na vida cristã. Nós estamos em um corpo. Nós estamos em uma família. Jesus falou que ele está edificando uma igreja. Igreja já exclui a ideia de individualidade. Igreja é uma assembleia, uma reunião. Reunião de quem? Daqueles que creram que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente fala sobre isso no nosso discipulado. A gente deixa claro isso para vocês. Então, importa o que a comunidade tem falado ao seu respeito. E aí, qual seria o testemunho que ela teria a dar sobre a sua vida? E aí, João então vai falar, olha, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. E olha como João fala de uma forma bem amorosa a respeito de Gaio, filho. Então dá a entender que Gaio, de alguma forma, ele tinha um relacionamento muito próximo com João. Talvez fosse alguém que João evangelizou no seu processo de comunicar o evangelho aos povos, e aí Gaio foi alguém que esteve perto de João e ouviu João pregar o evangelho, e se aproximou de João e falou, olha, eu quero aprender com você. E aprendeu de tal forma que João trata ele como se fosse um filho. Mas talvez Gaio, assim como todos os outros irmãos a quem João escreve, João trate como um filhinho. E aí aqui, em certa medida, eu como pastor entendo o sentimento de João. A cada gabinete pastoral, a cada discipulado, a cada relacionamento que a gente cria com cada irmão aqui, parece que as pessoas vão se tornando os nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, eles vão fazendo parte da nossa família. Então, quando eu vejo alguém vivendo de modo que alguém chega para mim e fala assim, pastor, sabe aquele irmão? Então, nossa, que bênção que ele é, né, pastor? Olha só, ele promoveu tal coisa assim, quando eu estou com ele, parece que eu conheço mais de Jesus, eu sou mais inspirado a viver como Jesus nos chamou a viver, e isso me alegra o coração. Então eu entendo o que João está dizendo, olha, não há alegria maior do que essa, de que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. E como nós, pastores da Missão 1618, gostaríamos de poder falar isso de todos vocês. E, na verdade, eu posso aqui testemunhar para vocês de algo que, quando eu tenho a oportunidade de conversar com outros pastores e outros líderes, eu posso me orgulhar disso. Eu dou graças a Deus pela igreja que a gente tem, que é uma igreja muito viva, muito dinâmica, né? Eu lembro que certa vez eu estava ouvindo uma palestra de um pastor e ele falando que às vezes você olha para a igreja, ela parece um lote cheio de mato, que precisa ser capinado e tal, mas o pastor ele precisa olhar para aquele lote e já ver a casa pronta. E aí eu lembro que eu ouvi esse sermão e aí do lado tinha um amigo meu e ele chorando porque... Aí eu perguntei, por que você está chorando? Ele, não, porque minha igreja ela está morrendo, e sei lá o que e tal. E aí ele devolveu a pergunta. Mas e você, por que você está apático com essa pregação? Eu falei, não, eu não estou apático com essa pregação. Eu estou satisfeito. Por quê? Porque eu vejo a missão já como essa casa que está sendo construída.
eu vejo a minha igreja viva. Tem seus pecados, tem seus problemas, a gente tem nossas dificuldades aqui, como todas as outras, mas está viva. Deus está operando, o Espírito está vivificando, e que continue, e que seja assim. Então, eu sei que eu tenho, nesses textos assim, eu tenho tendência a ser muito, né? Bater, né? Os meninos mais jovens falam, nó, o Everton quando ele pega o chicote, acabou. Né? Parece que está, mas eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Eu fico muito feliz mesmo, quando ouço dos relacionamentos aqui, de como eles têm se desenvolvido e como tem sido instrumento para abençoar a vida das pessoas. Eu quero estimulá-los a continuar assim. Continuem buscando viver a vida cristã. Não ignorem aquilo que está sendo exposto e falado a vocês. Muito pelo contrário, busquem colocar em prática. Nós falamos em ser uma igreja relacional e a gente vai continuar sempre enfatizando isso. Busque se envolver com seus irmãos, a estar em comunhão com eles, porque ali vocês são edificados. Quantas e quantas vezes eu sou abençoado pela vida de cada um de vocês, pela generosidade de vocês, pelo carinho e atenção que cada um de vocês tem para comigo. E quantos testemunhos eu ouço de outros irmãos a respeito do carinho que vocês demonstram para com eles. Então continuem assim. Busquem viver a vida cristã, busquem desenvolver a vida cristã, para que a gente possa dar um bom testemunho a respeito de vocês, de que lá as pessoas vivem de acordo com a verdade. Eu quero poder um dia fazer uma carta, um e-mail, um WhatsApp para alguém e falar, nossa, como é bom ouvir notícias ao seu respeito e de que você está vivendo a vida cristã. Como é bom, gente. Segunda-feira aqui, o Thiago lembrou mais uma coisa que lembrei aqui. Nas segundas nós nos reunimos, né, os pastores. E aí a gente tem aqueles momentos de passar limpo a vida da igreja. Porque, querendo ou não, hoje a igreja está num tamanho que eu não consigo me relacionar com todas as pessoas aqui, o Emerson, o Thiago também não. Então eu tenho mais contato com alguns, o Emerson com outros, o Thiago com outros, então a gente vai passando o dia a dia da igreja ali. E como é bom a gente ouvir sobre aquele irmão que estava com tal dificuldade em tal área na vida dele, e de repente ele era um irmão muito orgulhoso, e aí de repente as pessoas falam, nossa, aquele irmão, cara, como ele é humilde, como ele tem uma paciência, ele era nervoso, ele está paciente. Aquele irmão que tinha dificuldade em se relacionar, e ele está se abrindo, se expondo, ele recebe as pessoas na casa dele, ele vai na casa das pessoas. Por quê? Por amor a Cristo. E ele está se empenhando e se dedicando em viver a vida cristã, em amar as pessoas à volta dele. Como é bom ouvir essas boas notícias. Que a gente seja inspirado a isso. Que você queira viver essa vida de tal modo que as pessoas tenham coisas boas a falar a seu respeito, não por causa de você, mas porque você vive na verdade. Porque você escolheu seguir a Jesus e obedecer aos seus mandamentos. E a gente possa se alegrar dando testemunho uns dos outros e se alegrar como igreja e falar, glória a Deus pela vida dos meus irmãos. E veja, Gaio não é só elogiado porque ele vive na verdade. Ele é elogiado também porque ele ajuda na proclamação da verdade. Então, além de viver a verdade, ele auxilia na proclamação dela. E aqui, eu creio muito na providência de Deus, até para me dar recursos para pregar para os irmãos, porque eu sou limitado. E aí, essa semana, eu estava ouvindo um pastor falar, e ele citou ali o Paul Washer num comentário dele, que eu achei interessante. Que, segundo ele, Paul Washer, em um determinado sermão, ele teria dito o seguinte: todos nós temos a tendência, lógico, né? Nem todos, mas quando a gente está inspirado, você chega num sermão desse aqui, fala, não, viva na verdade, e auxilie na proclamação da verdade. Aí muitas pessoas ficam inspiradas e chegam em casa e falam assim, Senhor,
me use para marcar essa geração. Eu quero ser conhecido por aquele que pregou o teu evangelho às nações. Me use para alcançar as nações, para alcançar as multidões e tal. E aí Paul Washer teria dito, ninguém ora assim, Senhor, me ajude a ajudar aqueles que estão alcançando essa nação. Todo mundo quer o holofote. Você já parou para pensar que às vezes a gente faz isso? A gente quer o holofote. Mas Gaio, esse irmão ordinário, ele entendeu que para ele bastava auxiliar na proclamação do evangelho. Não atrapalhar. Né? Então não vou atrapalhar, mas eu vou ajudar. E olha que interessante. João vai dizer, olha, amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. O que é isso? Que contexto é esse? Naquela época, existiam pregadores itinerantes. Exemplo, Paulo. Paulo era um pregador itinerante. Lembra das viagens missionárias de Paulo? Ele ia de cidade em cidade pregando o evangelho. Então, isso era muito comum. A gente vê, por exemplo, na carta aos Coríntios, que Apolo era um desses pregadores itinerantes. Então, haviam vários pregadores itinerantes dentro da igreja. Nós vimos, por exemplo, na exposição da segunda carta, que haviam também falsos pregadores, que iam nesses lugares e criavam problemas. Né? Gente que, dizendo pregar o evangelho, na verdade estava pregando outra coisa. E João até dá uma recomendação, ó, não recebam essas coisas, esses caras. Mas existe o grupo dos pregadores de verdade. Gente que é fiel à palavra. Mas existem bons pregadores, pregadores fiéis, que estão fazendo trabalho itinerante. Aí. Um exemplo bom, o pastor Hernandes Dias Lopes. Olha, um homem centrado na palavra e que tem a abertura em tudo quanto é igreja. Ele é presbiteriano, mas prega na Assembleia, prega na Batista, prega em tudo quanto é lugar. Temente ao Senhor, fiel às Escrituras, pregador genuíno, verdadeiro da palavra. Compreendeu isso aqui? Então, naquela época existia também essas duas pessoas. Só que onde é que elas eram recebidas? Em casas. Cristãos abriam suas casas para receber essas pessoas. E aí, Gaio é elogiado, porque ele não fazia discriminação, ele recebia qualquer tipo de irmão pregador. Entende? Pregadores de verdade da palavra, entende? Porque aqui, lembra, naquela época, a questão da etnia era muito importante. Até hoje, continua sendo uma discussão muito importante na nossa sociedade. Mas a etnia te abria e fechava portas. Se você era judeu ou se você era gentio, em determinados locais você não entrava. E o que João está elogiando Gaio, e provavelmente Gaio talvez seja um judeu, é que ele recebia tanto judeus quanto estrangeiros. E aí não só isso, ele vai dizer, que esses irmãos que foram recebidos por Gaio, deram testemunho diante da igreja do amor que Gaio tem. Né? E vai dizer mais, você fará bem caminhando em sua jornada de um modo que agrada a Deus. O que é isso? Gaio abriu a sua casa para hospedar esses irmãos e auxiliá-los com tudo o que fosse necessário para que eles continuassem pregando a palavra de Deus. A ideia aqui é de que, ao chegar na cidade, lembra quando Jesus envia os discípulos? Ele fala o seguinte, olha, vocês vão, ele manda de 2 em 2, né? Vocês vão e vão pregar na cidade lá. Onde vocês chegarem, e a casa que receber vocês, não saiam de lá. Fiquem lá até vocês terminarem de pregar, e aí quando vocês forem embora da cidade, vocês saem dessa casa. O que Jesus está ensinando para os discípulos? Que Deus vai prover para eles aquilo que for necessário, e que a casa que se abrir para receber eles, é essa casa que Deus preparou para eles. Então Gaio está fazendo aquilo que Jesus ensinou seus discípulos a fazer, receber os pregadores e sustentar eles até que eles terminem a obra deles lá. Não estou advogando ao meu favor aqui, tá, meus irmãos? O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, estejam com as suas casas abertas, não só para receber a mim como pregador, mas aos seus irmãos. Use a sua casa
como um local para promover a proclamação do Evangelho e incentivar as pessoas a continuarem na fé e a pregarem o Evangelho também. Que vocês sejam marcados pela hospitalidade. A gente fala isso no nosso discipulado. Um dos aspectos que a gente fala é que o quê? Uma das 3 coordenadas que nós temos é que nós recebemos de Cristo uma tarefa, uma missão. E a gente fala lá que nessa missão nós devemos exercer a hospitalidade. Ou seja, abrir a nossa casa para receber pessoas, a fim de que a nossa casa ou a nossa vida seja um local hospitaleiro que promova a proclamação do Evangelho, que incentive as pessoas a viverem o Evangelho. E Gaio fazia isso. Porque, olha só, João vai dizer no verso 7, pois foi por causa do nome, ou seja, o nome de Cristo, que eles saíram sem receber nada dos gentios. Ou seja, os gentios que enviaram esses irmãos, enviaram eles sem nada. E pelo que parece, não é que esses irmãos gentios eram maus. Não, é porque parece que foi uma direção de Deus, por causa do nome de Deus, eles saíram de lá sem receber nada dos gentios, como se dissesse. Lembra quando Paulo chega em alguns lugares e ele fala assim, ó, eu mesmo trabalhei para que ninguém pudesse dizer que me sustentou? É mais ou menos isso. Tem momentos em que o pregador da palavra, ele vai ter que buscar os seus próprios recursos para poder pregar o Evangelho. Tem hora que ele vai precisar contar com outros irmãos para poder continuar pregando a palavra. E foi o caso desses irmãos. Eles saem dos gentios sem levar nada. Mas quando são recebidos por Gaio, Gaio os sustenta com tudo. Compreende isso? Isso nos dá uma lição também. Que há momentos na nossa vida que a gente fica esperando, nossa, eu tenho que ter o recurso, eu tenho que ter isso. E o que Deus está falando é, vai. Mas tem hora que a gente vai ter que aprender a receber. Ter a humildade de, não, opa, talvez aqui Deus está mostrando o seu amor para comigo, me sustentando por meio da vida desse irmão. Então eu vou ter que ter a humildade de receber aquilo que aquele irmão está oferecendo para mim. Mas veja, mais do que ser o objeto desse movimento de Deus, de hora ter, hora não ter, o mais importante para nós aqui é sermos essas pessoas disponíveis a receber esses irmãos, que hora tem e hora não tem. E sermos nós a resposta de Deus para dizer, agora tem. E aí ele vai então terminar dizendo, portanto, devemos acolher esses irmãos, para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Por fim, João então incentiva, não só, ele faz uma afirmação, né? A partir do exemplo de Gaio, a partir desse elogio que ele faz a Gaio, ele diz, portanto, ele chega a uma conclusão, devemos, quem? Só o Gaio? Só eu? Não, nós devemos acolher esses irmãos e nos tornar cooperadores da proclamação da verdade. E aí eu queria te fazer esse incentivo. Trabalhe pela proclamação da verdade. Talvez você não vai ser aquela pessoa que vai estar na ponta da lança, mas você pode ser aquela pessoa que vai auxiliar quem está na ponta da lança. Abra sua casa. Abra a sua vida para receber pessoas que estão na linha de frente da pregação da palavra. Se não é o caso de você estar na frente, seja você aquele que vai auxiliar. Se importe com o que está sendo feito à sua volta, com as pessoas que estão trabalhando à sua volta, e auxilie elas. Eu, como pastor, às vezes eu fico assim, triste, que eu vejo potencial numa pessoa que ela pode assumir a responsabilidade de fazer, e aí ela não quer. Beleza, tudo bem. Ela não quer, mas aí o que ela vai fazer? Ela vai ficar de braços cruzados? Ou ela vai auxiliar quem está fazendo? E aí é isso. A ideia aqui é que, eu não desperdice a minha vida, mas eu use os meus recursos, use tudo aquilo que eu tenho a fim de cooperar com Deus para a pregação do Evangelho. Então, olha só, cuidando para que eu viva na verdade, eu devo auxiliar a proclamação dessa verdade. Eu não posso desperdiçar a minha vida.
Novamente agora eu volto lá para o início. Será que, se eu perguntar às pessoas à sua volta, como você tem vivido, será que eu vou ouvir delas isso? Ô pastor, ele vive na verdade. Ela vive na verdade. Eles são pessoas tementes a Deus. Ele é uma pessoa temente a Deus. Ela é uma pessoa temente a Deus. E não só isso, ela tem cooperado com isso. Ela tem cooperado. Então, para finalizar, eu queria fazer algumas ponderações. A primeira é o seguinte: cuide da sua saúde espiritual. Isso aqui eu sempre falo com o pessoal, a pessoa chega para mim, pastor, estou em um momento de sequidão, de frieza, eu estou com dificuldade, eu queria amar mais a Deus, né? Jovem tem muito disso, eu queria amar mais a Deus, pastor, e tal. E aí eu pergunto para eles, você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Você tem confessado o pecado aos seus irmãos? Você tem se exposto aos sacramentos? Ceia do Senhor, batismo, você está lá participando? Você se põe em posição de ser edificado pelos seus irmãos? De receber deles e dar a eles os bens, os recursos que Deus tem te dado, os talentos? Você tem abençoado as pessoas à sua volta e sido abençoado por elas? Às vezes, alguns falam, não pastor, eu tenho. Então eu digo para essas pessoas, então continue. Porque assim como eu nunca vi alguém que fala assim, não, eu vou correr uma maratona aí, e a pessoa ficou parada, aí ela não vai correr uma maratona, né? Muito pelo contrário, quem fala assim, eu vou correr uma maratona, o que ele faz? A Natasha sabe aqui, ela correu, ela vai treinar lá. Posso usar seu exemplo aqui, Natasha? Às vezes algumas pessoas já chegam para mim e perguntam assim, pastor, por que a Natasha posta lá 1 quilômetro? Né? A Natasha posta lá 1 quilômetro lá no Instagram dela, corri 1 quilômetro. Por que ela postou 1 quilômetro? Falei, porque se ela fizer 1 quilômetro por dia, ela já fez pelo menos o mínimo necessário. Mas é o mínimo necessário, porque a partir de 1 quilômetro ela pode correr 2, ela pode correr 3, ela pode correr 4, correr 5, fez uma maratona. Então eu nunca vi um maratonista falar assim, eu vou correr uma maratona e ficar parado, esperando o dia da corrida e correr. Porque o que vai acontecer com ele, meu irmão? Ele não vai aguentar, correto? Você não concorda comigo? Ele não vai dar conta. Da mesma forma, eu nunca vi Deus chamar alguém para si que não estivesse exposto aos meios de graça. Que não estivesse exposto à pregação da palavra. Então, quando a pessoa chega para mim e fala assim, eu quero amar mais a Deus, eu quero viver para Deus, eu quero ser mais cheio do Espírito Santo, então se expõe à palavra de Deus. Se expõe aos meios de graça. Se expõe às formas que Deus preparou para que você seja edificado. Para que você seja incentivado à fé e motivado à fé, e seja corrigido, e seja disciplinado, e seja formado em imagem e semelhança de Jesus. E aí, no momento certo, na graça de Deus, Ele vai fazendo as coisas. Cabe a você o quê? Se expor e insistir em viver em conformidade com aquilo que Deus chamou você a fazer. E, em muitos casos, as pessoas negligenciam isso. Então, como a Natasha que corre pelo menos 1 quilômetro, faça pelo menos o mínimo necessário. Vá lá. Abra sua Bíblia, lê um versículo, medita naquele versículo, ore aquele versículo, deixe aquela verdade entrar no seu coração e medita nela até você ficar exausto dela e fala, não, é isso mesmo. Mas façam pelo menos o mínimo necessário, meu irmão. Não dá mole, não. Porque sabe o que acontece? Sabe o que é deprimente? É se no dia da sua morte, no seu epitáfio, a gente só puder escrever assim, nasceu, cresceu, trabalhou e morreu. Nasceu, cresceu, ficou rico, morreu. Nasceu, cresceu, casou, morreu. Isso é deprimente. Você desperdiçou a sua vida. Não que essas coisas não sejam coisas boas, mas você vai ter desperdiçado a sua vida.
Porque o que vale a pena é nasceu, cresceu, morreu, nasceu de novo, viveu para Cristo, glorificou a Deus e foi se encontrar com Ele. Esse é o epitáfio que vale a pena ter na nossa morte. Por fim, coopere com a proclamação da verdade. Coopere, se esforce, se empenha para auxiliar na proclamação da verdade. Nós incentivamos e buscamos dar meios e recursos para que vocês possam, vocês mesmos, anunciar o Evangelho na vida de vocês. Uma das primeiras lições que a gente tem no nosso discipulado, e a gente deixa claro para todos, é que vocês são missionários. Uma vez que Cristo te chamou para andar com Ele, você foi feito missionário, meu irmão. Missionário não é só aquele que vai para outro país, para outra cultura. Missionário é aquele que nasceu de novo e foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. E agora ele vai no reino das trevas resgatar pessoas para o reino da luz. Então, todos nós somos. Então, auxilie na proclamação do Evangelho. Se você não pode, se você não consegue ser aquela pessoa que vai estar na linha de frente, auxilie quem vai. A pregação do Evangelho se faz com os pés dos que vão, com a contribuição daqueles que apoiam e com a oração daqueles que se importam com isso. E todos nós podemos fazer um pouquinho de cada uma dessas coisas. Todos nós. Você pode ser um pregador do Evangelho onde você está, no seu local de trabalho. Eu gosto muito de dar um exemplo de uma conversa que eu tive uma vez com uma pessoa. Ela falou para mim: pastor, esse trem de pregar o Evangelho não é para mim. O meu marido, onde chega, ele faz amizade, todo mundo gosta dele. Eu não, eu sou aquela pessoa mais no meu canto. Eu não consigo. Isso aí é coisa para o meu marido. Aí eu falei: tá bom. Então, você tem amigas casadas? Ela: tenho amigas casadas. Eu falei: tá bom. Suas amigas casadas têm os mesmos problemas que você tem? Tem, pastor, tem as mesmas dificuldades e tal. Tá bom. Por um acaso, alguma amiga casada passou por X problema? Sim, passou por X problema. E já conversou com você sobre isso? Conversou. Falei: tá. E o que você falou com ela? Então, pastor, eu falei para ela aquilo que você tinha me falado. Você lembra aquele texto bíblico que você abriu para mim, que você leu, e falou que Jesus nos chama a fazer assim, viver assim, fazer assado? Então, eu fui, li com ela e falei isso. Eu falei: tá, e você não acha que isso é evangelizar, não? Isso não faz parte do processo de evangelizar a pessoa. Lógico, óbvio, que há algum conteúdo do Evangelho que precisa ser comunicado para que as pessoas creiam. Mas veja, quando você apresentou Jesus como a solução para aquele problema daquela pessoa, você já começou o processo de evangelização para ela. Então, às vezes, a gente complica as coisas demais quando poderia ser mais simples. É só você contar para as pessoas sobre como Jesus... Não é só, né? Mas uma forma de você começar a evangelizar as pessoas à sua volta é você contar sobre como Jesus tem transformado a sua vida. Essa é uma forma. Por isso é importante o seu testemunho. Porque a pessoa olha para você e fala assim: cara, eu no seu lugar eu teria socado a cara daquele infeliz. Aí você fala: cara, mas eu não preciso, Jesus já me ensinou o meu valor, então eu não preciso fazer justiça com a minha própria mão. Jesus me ensina a perdoar, então assim, o que eu quero é que essa pessoa se arrependa dessa postura, dessa vida que ela está vivendo, entendeu? Aí a pessoa... Porque aí pronto, você já deu para ela o motivo pelo qual você não está socando o outro. Não é porque você é melhor. Eu sou um ser espiritualmente mais elevado, moralmente mais ético. Não. É porque Jesus me chama a viver uma vida diferente. Porque se deixar, realmente, aí minha vontade é... Mas eu não sou assim. Eu sou movido por outras coisas. Até o ponto de que talvez
porque Jesus te transformou de tal forma que você vai falar assim, eu não tenho essa vontade de socar ele não. Muito pelo contrário, Jesus me ensinou a amar ele, então eu amo essa pessoa. Mesmo ele não querendo, eu estou disposto a amar essa pessoa. Entendeu? Meu esforço é para amar essa pessoa, é para perdoar ele, não é para me ater à vingança. Entende? E por último, seja hospitaleiro, meu irmão. Desenvolva a hospitalidade. Estava recentemente, na verdade ontem, né? Tiago e eu estávamos numa palestra para pastores e líderes. E lá o Ricardo Agreste, né, o palestrante, ele estava fazendo um panorama entre a modernidade e a pós-modernidade. E ele estava mostrando que no nosso tempo, nos dias que a gente vive, um dos valores que a nossa sociedade tem é o da comunidade. Então, assim, o Tiago até brincou hoje de manhã, né, que algumas seitas estão nascendo aqui na igreja. Tem a seita do café, a seita do jiu-jitsu, da trilha, a do crossfit, né, a da academia. E reparou que realmente a brincadeira da seita surge por causa disso, porque essas coisas promovem o quê? Um senso comunitário. Você primeiro começa a dividir um espaço com uma pessoa, numa atividade específica. Daqui a pouco vocês estão conversando sobre o dia a dia. Aí, daqui a pouco, a gente podia marcar um encontro, vamos marcar um encontro? Vamos. Aí, marca um encontro. Vamos tomar um café junto, vamos tomar um café junto. Daqui a pouco, tem a festa de aniversário da minha filha, você quer ir? Daqui a pouco surgiu uma comunidade, por causa de um interesse em comum, que pode ser o café, a trilha, que eu não faço parte dessa seita, mas eu auxilio ali, pode me chamar para dirigir para vocês que eu vou. Entendeu? Mas por quê? Uma atividade em comum tem sido compartilhada para as pessoas e as pessoas estão carentes de pertencimento. E a gente tem algo muito maior e muito mais precioso que nos une, que é a fé no Senhor Jesus. Então, façamos a nossa casa esse lugar de receber as pessoas. E aí sim, lógico, óbvio, daqui, se quiser a trilha, o jiu-jitsu, o crossfit, vai lá. Compreendeu? Mas a gente tem algo muito mais precioso, muito mais valioso que pode nos unir, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, façamos a nossa casa esse lugar de comunhão, esse lugar de receber as pessoas para promover o Evangelho, para promover a verdade. Amém? Então, vamos nos colocar de pé e vamos orar.